a gente fala sobre a nossa companhia. Sabe por quê? Porque o medo da gente ficar sozinho em casa pode revelar inseguranças, profundas dificuldades emocionais e que muitas vezes passam despercebidas. A gente nem presta atenção nisso. Ah, não gosto de ficar sozinha, mas por que será? Para nos ajudar a entender sobre esse sentimento e aprender a lidar melhor com esse sentimento, com esses medos, com essas frustrações, nós estamos recebendo aqui a Vivian Oliveira, que é psicóloga clínica especializada em autonomia emocional. Bem-vinda, Vivian, tudo bem? Muito obrigada. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, por que tanta gente tem medo de ficar sozinha em casa? Isso está muito mais relacionado às inseguranças, né, as próprias inseguranças, do que a solidão em si, o fato de ficar sozinho em casa. Né? Quando a casa está em silêncio, você está sozinho, então os seus pensamentos vêm à tona. Então, pensamentos de ansiedade, preocupações, lembranças. Então, a maior parte de ter medo de estar sozinho é por conta das próprias inseguranças do que a solidão em si. Não só emocionais, acredito. Essas inseguranças não são só emocionais. Às vezes a pessoa ela tem medo de ficar sozinha pela própria violência, enfim, por outras questões também. Sim, com certeza. Que acabam, nessas questões mais físicas e concretas, também acabam gerando inseguranças emocionais, né? Por exemplo, a violência, então acaba gerando ali uma preocupação. Então é interessante pensar que sim, existem, né, essa dualidade de inseguranças emocionais e inseguranças mais cotidianas, mais concretas, mas está tudo muito envolvido ali nesse medo. E tem diferença entre não gostar de ficar sozinho e ter medo de ficar sozinho? Sim, com certeza. Muitas pessoas, inclusive, realmente não gostam de estar sozinhas, né? Elas se sentem melhores quando estão com mais pessoas, se sentem mais energizadas, mas isso não as impede de estar sozinhas. Já o medo, a gente está falando sobre um sofrimento que é um impeditivo. Então, às vezes eu até gosto de estar sozinho, mas por conta do medo eu escolho não estar, porque eu estou ali sempre manejando esse sofrimento, né, emocional, e aí eu acabo escolhendo estar com outras pessoas. Então, sim, com certeza, tem muita diferença entre uma coisa e outra. Ô Vivian, agora tem muita gente que não entende isso, né? Ah, a pessoa gosta de ficar sozinha, já acha que a pessoa tem vários problemas, mas não necessariamente assim. Às vezes a pessoa ela gosta da companhia dela também. Sim, sim. A gente estava até comentando sobre isso antes, né? Sim, faz parte estarmos com outras pessoas, mas também é muito importante que nos relacionemos consigo mesmo, né? Afinal, nós vamos ser a nossa companhia pro resto da vida, por toda a vida. Então é muito importante que a gente desenvolva essa relação e também consiga curtir esses momentos de solidão. Vivian, como que a gente pode, em casa, em tantos momentos onde nós estamos sozinhos, às vezes a pessoa tem medo da solidão, né? Às vezes a pessoa tem medo de ficar sozinha pro resto da vida, ser abandonada, enfim, são vários os sentimentos. Como que no dia a dia a pessoa ela pode transformar esse sentimento, o medo da solidão, o medo de ficar esquecida, o medo de estar sozinha? Como que, quando ela está sozinha em casa, como que ela pode transformar? E aqui é interessante porque a gente tem muitas pessoas idosas que nos acompanham em casa. A gente sabe que tem muitas vovós que estão ligadinhas na TV Aparecida e que moram sozinhas. E muitas vezes não gostam dessa solidão, de estarem sozinhas. Como que elas podem aproveitar o tempo que estão sozinhas nas suas casas, transformando esses sentimentos negativos? Eu diria que é para encarar esse momento de estar sozinha, não como um isolamento, né, de se isolar de tudo, muito pelo contrário, mas utilizar esse momento como um fortalecimento emocional. Então, entender quais são os seus gostos, quais são as suas preferências, o que você realmente gosta de fazer, né? Aproveitar esse tempo para se conhecer. Então, ler um livro, ouvir uma música que gosta, que faz muito tempo que não ouve, tirar um tempo para refletir sobre por que eu acabo sozinha, porque as pessoas estão, por exemplo, trabalhando, vivendo a vida delas, então como que eu posso ter também outros momentos com essas pessoas, né? Fortalecer os vínculos, então utilizar mesmo desse tempo sozinha para refletir e pensar por que esse medo existe e como que eu posso modificá-lo, fazendo com que eu modifique as coisas que estão dentro do meu controle. Né? Então, por exemplo, ter mais encontros, como eu falei, fazer coisas que gosta, utilizar realmente desse momento para que seja um momento de conexão com você mesmo. A gente sabe também que tem muitas pessoas que acabam se dedicando ao artesanato, né? Então a pessoa aproveita e fica ali, tá sozinha, mas vai fazendo crochê, vai bordando.
Esses talentos, vamos dizer assim, manuais, isso ajuda também? Sim, com certeza. Faz com que a pessoa saia do medo, né? Por exemplo, saia dos pensamentos de insegurança e venha para o momento presente. Você fazer algo ali mais manual faz com que você esteja inteiramente conectada ao momento presente e não, por exemplo, a preocupações futuras ou até mesmo do passado. Isso tá ligado também, por exemplo, ao hiperfoco. A pessoa que tem medo de ficar sozinha, tem medo da solidão, mora sozinha e aí ela fica com aquele hiperfoco. Nossa, tô sozinha, tô solitária, isso vai acontecer. Também tem a ver com isso? Sim, com certeza. Os pensamentos acabam girando em torno somente do medo em si, né? Então, acaba se conectando sempre com a insegurança e acaba focalizando sempre naquilo, né? Faz com que o corpo esteja num estado de alerta. Mas é interessante, por exemplo, o artesanato em si, para trazer você para o momento presente, para que o seu corpo entenda que você não está em perigo, né? Então, sai desses pensamentos que são mais automatizados e vem para a realidade do que de fato está acontecendo ali. Relaxar mesmo, né? Sim. Fazer alguma coisa gostosa, fazer um bolo, fazer alguma coisa ali na cozinha também ajuda bastante, né? Agora, a gente tá aqui com uma caixinha, Vivian. Qual é a nossa proposta? Como que a gente vai usar os nossos sentimentos pra gente saber trabalhar eles na nossa solidão? Tá. Tem aqui algumas palavras, né, que fazem muito sentido em relação a esse medo da solidão e algumas técnicas que vão fortalecer esse momento. Então, a primeira delas é a respiração. Vou colocar aqui dentro da caixinha. A respiração ela é muito importante nesse momento. Deixa eu só mostrar aqui, Claro. então, a respiração. Ela é uma técnica que ajuda também. Sim, com certeza, né? A respiração, a boa e velha respiração, inspira pelo nariz e solta pela boca, vai fazer exatamente o cérebro sair desse estado de alerta e vir para o momento presente. Respirar devagar, né? Sim. Assim, calmamente. Pode ser que no início seja mais rápido, até que fique mais calmo, né? Então, se tornar um hábito mesmo, a respiração como aliada nesse momento. Qual outra técnica, Vivian? A técnica emocional, de trazer mesmo as emoções para si, então refletir o que você está sentindo, o que faz sentido, o que está dentro do seu controle, o que não está. Uhum. Qual outra? E também o autoconhecimento, para utilizar, né, o momento de solidão para se conhecer, assim como a gente faria com um amigo, né? Então, aquele momento a dois ali que você troca experiências, pergunta, aconselha, usar esse momento para se conhecer e fazer isso consigo mesmo. Uhum. E aqui a gente tem alguns medos, né? Não consigo dormir no escuro. Às vezes a pessoa que mora sozinha, ela tem esse medo também, né? Sim, sim. E aí, como que a gente pode trabalhar esse não consigo dormir no escuro? É sempre encarar o medo eu sempre falo isso, né? A única resposta para o medo é a coragem. Mas a coragem não significa um passo imenso. Então, por exemplo, tenho medo de dormir no escuro. Ok, então eu vou, ao invés de deixar todas as luzes acesas, vou deixar uma luz pequenininha. Então, ir gradativamente vencendo esse medo. Legal. Sinto que algo vai acontecer. Aquela pessoa que já tem aquele sentimento de frustração, de medo constante e com esse pressentimento. Sim, isso inclusive eu acho que está muito relacionado às notícias que a gente recebe, né? Constantemente a gente é inundado assim, de muitas notícias, então regular o que você está recebendo também e prestar atenção se isso não está relacionado, por exemplo, a uma ansiedade e precisa mesmo de fato de uma atenção mais específica para esse medo, se é uma coisa muito constante, né? Esse medo, essa preocupação com o futuro e com o que pode acontecer. E aí a última aqui, preciso ligar a TV. Às vezes as pessoas ficam sozinhas, aí tem que ficar com a TV ligada o tempo todo. Ou celular, enfim. Sim, é um preenchimento, né? Preenchimento. Preenche o espaço, preenche o ambiente ali. Então, utilizar desse momento, entender por que você está querendo preencher um momento que, na verdade, já está preenchido, que é você com você mesmo. Então, é fortalecer, de fato, essa relação íntima com você. E aí você pode ligar na TV Aparecida que tem momentos tão bons, orações, entrevistas, coisas leves, porque muitas vezes as pessoas ficam com a TV ligada o dia inteiro naqueles jornais que só saem sangue, que aí é claro que vai dar medo, gente. Ficar a tarde toda ligada com aquele sensacionalismo, você vai ficar com medo de ficar sozinho mesmo. Então, liga na TV Aparecida que você vai dar risada, você vai rezar, você vai ter um momento de autoconhecimento. Então, tenho certeza que é um canal que vale a pena também, né, Vivi? Com certeza, com certeza. É isso, né? A gente tem que estar muito atento ao que a gente recebe.
ao que está sendo estimulado ali, né? Exato. Vivian, muito obrigada, viu? Bom a gente poder saber um pouco mais sobre a nossa companhia, saber técnicas e aprender um pouco mais. Muito obrigada pela gentileza de vir aqui ao estúdio, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigada. Irmão Alan, é bom a gente aprender a gostar da nossa companhia, não é isso? É verdade. E sabe, e que bom que você está na nossa companhia da TV Aparecida, que bom que nós estamos sempre na companhia da Mãe Aparecida e de tudo aquilo que envolve a casa da mãe. É lei essencial do Evangelho cuidar de tudo aquilo que é humano.